Olá, meu nome é Priscila Macanhão e hoje eu tô querendo te ajudar com esse dilema que tantas vezes pairou na minha cabeça em vários momentos da minha vida. Será que estou com a pessoa certa para mim? Como saber se estou com a pessoa certa para mim? E essa é uma dúvida que pode acontecer quando você está ficando com alguém, conhecendo alguém, quando você está namorando com alguém e também quando você está casada com alguém. Eu já tive essa dúvida em todos esses momentos. Então, hoje eu quero ajudar você a identificar como que eu sei se eu estou com a pessoa certa para mim? Eu, em muitos momentos, fui procurar cartomante quando eu era mais nova, tentando descobrir isso porque eu não sabia. Eu queria um sinal, e né, a gente tenta procurar a solução aí das formas que a gente conhece. Naquela época eu não sabia o que fazer, mas hoje eu espero que esse vídeo aí te ajude a perceber se você está no caminho certo ou não. É importante você separar duas fases. A fase inicial, antes do casamento, então ficando e namorando, e a fase casada, se você quer responder essa pergunta. Por quê? Porque quando estamos no começo de uma relação, geralmente nós tendemos a ter os olhos voltados para as partes positivas das pessoas, para tudo que é bonito, porque a gente quer que dê certo, a gente quer que vire casamento. Então, nessa fase, a gente tem a tendência natural de olhar para as coisas boas da pessoa e fazer vista grossa para as partes negativas. Então, isso é importante que a gente tenha em mente e que a gente saiba que é importante eu ter os olhos abertos para as partes negativas também, que eu não fique cega para as coisas que talvez são inegociáveis para mim. Então é muito importante eu ter esses olhos abertos para ver a realidade nesse momento. É importante também você saber que se você não aceitar a imperfeição do outro, se você buscar sempre uma pessoa que seja perfeita em todos os aspectos, se você tem uma visão idealizada de um parceiro e que tem que ser aquela perfeição, você vai ficar sozinha para sempre. Inclusive, essa é uma forma de sabotar a vida amorosa, né? Ficar com essa ideia idealizada, né? Essa visão idealizada de um relacionamento. E aí ninguém nunca vai estar à altura. Eu mesma sofria muito disso, porque eu tinha essa ideia de que o relacionamento tinha que ser sempre amoroso, nunca ele ia ser grosso, nunca eu ia ficar morrendo de raiva da pessoa. Então eu tinha essa visão idealizada de um relacionamento. Então a gente precisa aceitar a imperfeição, do contrário, vamos ficar sozinhas. Saber que o amor real é o amor possível e não o idealizado, né? Uma pessoa real, uma pessoa possível. Nessa fase inicial, ficando e namorando, o que é indispensável? O compromisso, a pessoa querer muito fazer dar certo, porque mais lá na frente vocês vão ver que isso é o que vai fazer as coisas darem certo ou não. Então, nessa fase, pode ser que os dois não estejam tão apaixonados da mesma maneira, né, no mesmo nível, mas é importante que para dar certo os dois estejam comprometidos. É importante que você não abra mão de buscar uma pessoa que esteja comprometida com você, porque isso vai trazer segurança, vai trazer a sua paz, vai trazer tudo isso, porque senão você está remando contra a maré, você está querendo fazer a pessoa embarcar na relação que na verdade ela não quer, você está querendo carregar a relação nas costas. Então, isso é indispensável, você precisa de uma pessoa que esteja comprometida com o mesmo sonho que você, que queira o mesmo que você. E às vezes a gente está tão com medo de tomar uma rejeição, de a pessoa não querer, que a gente nem pergunta qual que é o momento de vida da pessoa, né? Às vezes a pessoa acabou de se divorciar, por mais que a pessoa esteja solteira, ela não quer ficar sozinha. Ela quer de vez em quando ter momentos bons com alguém. E isso não quer dizer que ela quer um relacionamento. Então a gente tem que identificar isso com muita clareza. Se a gente não quer se machucar, né? Se a gente quer um relacionamento, eu preciso estar alinhada na minha cabeça que eu preciso olhar para pessoas que querem o mesmo que eu. E se a pessoa não quer, eu solto, eu não fico ali segurando. Por quê? Também falo isso. Se você fica insistindo em pessoas que não querem nada com nada, você está sabotando a sua vida amorosa. Você está indisponível para o amor. É uma questão sua, não é que todo mundo está assim. Tem muita gente que quer relacionamento, sim. Só que se você se alinha sempre com as pessoas que não querem relacionamento, isso mostra algo sobre você. E aí, é essa mudança interna, né, que nós trabalhamos, por exemplo, na mentoria Mulher de Destaque, essa mudança interna que vai fazer você atrair um tipo de pessoa diferente. Porque essa pessoa, esse tipo de pessoa que está vindo para a tua vida, está mostrando algo sobre você. Mas voltando aqui, é importante você saber, então, nessa fase, o que é inegociável para você e identificar se essa pessoa tem alguma dessas características. Por exemplo,
Drogas. Muitas vezes as pessoas, elas vão falar, não, eu usava, mas eu já parei. Ou esconde 100%. Cuidado com isso. Usava, eu já parei. Olha, acontece, mas é raro. Ou se você percebe que ele usou um dia lá e tal, ah, não, foi só aquela vez. Atenção, tende a piorar. Outras coisas que também não dá para negociar. Violência, a pessoa que é violenta, a pessoa que não sabe lidar com as emoções dela, vai ficar difícil. Porque numa relação as pessoas vão sim mexer com as nossas emoções. E se a pessoa não sabe lidar com as emoções dela, não é uma coisa que dá para negociar. Infidelidade, também não dá para negociar. Então, saiba o que é inegociável para você e tenha os olhos bem abertos para identificar isso e aceitar que se a pessoa tem essas características que são inegociáveis para você, não vai rolar. Às vezes é inegociável para você religião, às vezes é inegociável para você, enfim, o que quer que seja. Eu sempre acho mais importante focar na questão da espiritualidade do que na religião. Porque a religião não deve separar as pessoas, a religião deve unir as pessoas. Mas claro que as tuas crenças é importante que sejam alinhadas com as crenças dessa pessoa, né? Em alguns aspectos, não precisa ser 100%, mas alguns aspectos fundamentais é muito importante que estejam alinhadas. O homem, em geral, frequenta, por exemplo, menos igreja e outros lugares do que as mulheres, né? Se você for na igreja, por exemplo, você vai ver que a porcentagem é bem maior de mulheres. Então, a gente tem que cuidar com, ai, não, se ele não for na igreja na mesma quantidade que eu, também não dá certo, né? Às vezes não é, a gente não pode ser tão radical assim. Então, se você está ficando e namorando, deixa um pouquinho mais aberta esse foco para perceber as questões negativas, porque a tua tendência natural é buscar as características positivas nesse momento, ficando e namorando, tá? E isso não é legal para você identificar se você está com a pessoa certa para você. Agora, se você está casada, busque focar nas características positivas, porque assim você vai perceber ainda mais delas, tá? E a tendência natural, o que é depois que a gente casa? Focar no que tem de negativo e perceber ainda mais o negativo e ficar com mais raiva e começar a achar, tô com a pessoa errada, tô com a pessoa errada, meu Deus, essa pessoa é uma sarna, né? Então, veja, quando, por exemplo, uma mulher está grávida ou está querendo engravidar, ela começa a perceber um monte de mulher grávida. Por quê? Porque o foco dela está colocado nisso. Vou dar um outro exemplo. Uma vez eu estava namorando um cara do interior do Paraná. Era Campo Mourão a cidade que eu estava namorando a pessoa. E veja, eu morava em Curitiba. Então, quer dizer, quantos carros com a placa de Campo Mourão tem em Curitiba? Não sei quantos, mas não é algo tão comum. E eu comecei a perceber um monte de placa de Campo Mourão. Por quê? Meu foco estava colocado no Campo Mourão. Não saía da minha cabeça, né? Já ia casar, já estava pronto para casar. A questão é cuidado com o que você foca. Se você está casada e você fica focando naquilo que você não gosta na pessoa, você vai perceber mais disso e a relação vai ficando cada vez mais insustentável. E o contrário também é verdadeiro. Se você foca nas qualidades dessa pessoa, você começa a perceber mais as qualidades da pessoa, os aspectos positivos, e a relação fica mais agradável para ambos. Porque também quando você percebe as qualidades do teu marido, da tua mulher, essa pessoa se sente admirada, se sente validada, se sente reconhecida e tende também a fazer mais disso. Então, é uma coisa que se retroalimenta. E aí, então, se pergunte, onde estou colocando a minha lupa? Se você está casada, se você está casado, onde você está colocando a sua lupa? Porque é o que você vai perceber mais, né? O Tony Robbins também fala, tudo que você foca cresce, é como se estivesse colocando uma lupa ali e vai crescer. Então, se eu perceber, nossa, como essa pessoa é irritante, nossa, ele é muito irritante, cada vez a pessoa vai ficando mais irritante para você. Se você tem a tendência a colocar o foco na falta, você precisa se conhecer, né? Como que é você? Você tem uma tendência a ser uma pessoa mais crítica, a ficar focando no que está faltando. E isso tem explicações lá atrás, né? Questões da infância, enfim. Mas não vamos entrar nesse mérito aqui. Mas se você se conhece, sabe que você tem uma tendência a focar no que está faltando, ficar criticando, ficar reclamando, ficar cobrando aquilo que está faltando, você nunca vai estar satisfeita. Nunca vai estar satisfeito, por mais ajustes que essa pessoa faça, tá? Em geral, o teu grau de satisfação vai variar mais com o teu humor do que com os ajustes da pessoa. Então,
É muito importante a gente ter essa percepção, seja você a pessoa que é muito criticada, ou seja você a pessoa que critica muito, que foca muito na falta. Por quê? Se você está casada, é importante você saber, casado, né, que vão ter alguns problemas que nunca vão se resolver. São alguns problemas sem solução. E tá tudo bem você ter alguns problemas que nunca vão se resolver, que a gente tem que desistir, porque não adianta, meu marido é crítico e nunca vai mudar. Então, eu preciso aceitar isso e preciso encontrar uma estratégia para lidar com isso. Vou dar um exemplo de uma cliente. O marido é extremamente crítico, né? E ela, cada vez que ele critica, reclama e tal, pensa, não sou boa o suficiente para ele, vou lá, né, e com medo de perder, eu ajusto aquilo que ele pediu. Ah, ajusto de novo. Reclama de novo, ajusto de novo. Vou fazendo ajuste, aceitando que sempre sou eu que estou precisando atender as expectativas dele porque ele não está satisfeito. Só que o fato é que essa pessoa nunca vai estar satisfeita. E se você fica fazendo ajustes o tempo todo, você acaba deixando de ser quem você é. Você perde a tua naturalidade, a tua autenticidade que te faz única, que te faz especial, que te faz apaixonante, que foi aquilo que ele se apaixonou em primeiro lugar. Então, se você sabe que o seu marido tem essa característica, você tem que entender também que em alguns momentos ele vai falar e você vai precisar falar, querido, você sabe que você tem uma tendência a criticar bastante. Eu não vou ficar me ajustando o tempo todo, porque senão eu vou me perder de quem eu sou. Fique consciente disso, porque senão você vai ficar cada vez mais insatisfeito dentro dessa relação e eu também, porque cada vez vou sentir que não sou suficiente para você. Então, tem um nível de coisas que a gente pode ajustar, sim, coisas que são combinadas, que são bem claras, né? Por exemplo, eu tenho há um combinado entre nós dois que está muito claro, uma meta assim muito definida. Agora, se essas coisas meio que vêm do nada, assim, baseado no humor da pessoa, que a pessoa, ah, não, você tinha que ter falado tal coisa, tinha que ter falado tal coisa. Aí você precisa entender que, primeiro, você não pode se ajustar, ficar tentando se ajustar o tempo todo, que você vai ter que aceitar que às vezes a pessoa tem esse humor que vai levar ele ao criticismo e que não tem nada a ver com você. Então, são alguns problemas, é um exemplo de um problema que nunca se resolve e que se você ficar tentando achar que você vai solucionar isso para depois ser feliz, esquece. Você vai ter que ter um jeito de lidar com ele, uma estratégia de preservação da sua autoestima, do seu valor, né? Que você não... E se a pessoa percebe que você bota um limite, com amor, gente. Sempre falo, firme e amorosa. Se você coloca esse limite com amor, você vai perceber que a pessoa vai dando uma segurada, né? A pessoa vai ter os momentos dela, não é que vai resolver que ele nunca mais vai vir com isso, mas ele também vai saber a hora de recuar. Tá? Outro ponto aqui que eu acho muito interessante. A grama do vizinho, né, sempre parece mais verde. É um ditado popular, né? A grama do vizinho é mais verde, parece mais verde, sei lá como é que fala exatamente. E aí eu escutei um negócio esses dias que eu achei sensacional. A grama do vizinho não é mais verde. A grama é mais verde onde você rega. Então, muito cuidado, porque às vezes a gente começa a regar a grama do vizinho. Como? Um homem começa a conversar com uma colega de trabalho, não flertando, não falando coisas sexuais, coisas de coisa, não. Uma amizade, só que começa a conversar, 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 aprofundar, 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 cada vez se colocar mais vulnerável. E nessa conversa, acabam se apaixonando. E aí dá a impressão que, nossa, essa pessoa eu tenho muita sintonia. Essa pessoa é o amor da minha vida. Saiba que nós temos a capacidade de ter sintonia com muitas pessoas, com mais de uma pessoa. Então, não pense que se você tem uma sintonia muito grande com ela, é porque ela é o amor da tua vida e você se enganou com o teu parceiro. Acontece que, primeiro, nós enxergamos a luz da pessoa. Então, quando eu começo a me relacionar com alguém, seja uma relação de amizade, seja uma relação, principalmente uma relação amorosa, né? Primeiro eu enxergo a luz da pessoa, que na verdade eu enxergo a minha luz na outra pessoa. E depois, com o passar do tempo que nós vamos nos aprofundando, eu passo a enxergar a minha sombra na outra pessoa. E aí é nesse momento que eu começo a achar que essa pessoa não é tão boa assim, que essa pessoa é chata, que essa pessoa
é brava, que essa pessoa é grossa, que essa pessoa não é legal. Por quê? Porque eu comecei a enxergar também a minha sombra na outra pessoa. Então não tá mais naquela fase onde tudo é lindo. Por isso que eu falei, no começo, fica ligada, porque você tende a enxergar só a sua luz refletida no outro. E nesse momento que você só enxerga a luz, você não percebe as coisas que são ruins de ter uma pessoa, para você ter um relacionamento com uma pessoa de longo prazo, né? Algumas coisas, tipo assim, que eu negligenciava. Uma vez eu namorei com uma pessoa extremamente noturna. Ele ficava acordado de madrugada e dormia até as 11 da manhã. Eu detesto isso, me faz sentir horrível. Então, isso já é uma incompatibilidade bem grande, que a gente precisa ver, porque se eu vou passar a minha vida inteira, que a gente possa ter uma sintonia, né, nesse sentido, para que a gente possa fazer coisas que os dois fiquem felizes sem ter que ficar sempre um cedendo, sem ficar forçando um ao outro. Então, às vezes, a gente não percebe essas coisas porque a gente está tão focado na luz, na parte positiva da pessoa, né, antes de casar, que a gente não percebe. E depois vem a sombra. Então, quando você conhece, por exemplo, uma colega de trabalho, um colega de trabalho, e você começa de papo, você está enxergando a luz da pessoa, primeiro de tudo. Então, não dá para comparar com aquela pessoa que você já está casada e que você já está enxergando a sombra. Segundo, é muito perigoso a gente abrir uma porta assim. Se você não quer encrenca, se você não quer se apaixonar por outra pessoa, se você não quer terminar o seu casamento, cuidado com conversas que parecem inocentes. Por quê? Porque somente 11% dos relacionamentos que duram começam com faísca, começam com aquele tesão louco. E todo o resto começa assim numa amizade. Começa assim das pessoas, né, sem expectativa nenhuma, começam a se abrir, porque, não, se a pessoa não, né, eu sou casada, tô me abrindo aqui porque eu tô querendo desabafar, porque eu tô querendo um amigo, porque eu tô querendo... Cuidado com conversa com pessoas de sexo diferente, se você tem, né, interesse por pessoa de sexo diferente, porque é muito, muito difícil não evoluir para um relacionamento amoroso, tá? Não é à toa que o Hélio Couto fala que o amor é criado através da conversa, tá? Então, muito cuidado se você não quer acabar com o seu casamento, cuidado com ficar se abrindo com amiga, com amigo. Não. Você se abre com o seu parceiro, você se abre com o seu parceiro. Não rola, gente, não rola. É caminho para treta, caminho para confusão, caminho para você se apaixonar e aí fica difícil de largar. Você vai se abrir com a sua pessoa. Pare de achar que, porque essa pessoa é muito mais legal. Você está enxergando a luz dela, você não conviveu com ela ainda, né? Convivendo é muito mais, as coisas ficam muito mais complicadinhas, né? Ai, mas será que é possível manter sua amizade? Eu acho quase impossível. Tá? Se tem qualquer forma, se é uma pessoa que você ficaria, que você teria algum interesse, tipo assim, é uma pessoa, por exemplo, um homem com uma mulher, que os dois teriam um mínimo de atração pelo outro, não dá. Agora, outra coisa, é normal, precisa saber, será que eu tô com a pessoa certa para mim? Meu casamento, eu tenho muita raiva do meu marido às vezes. Isso é normal, tá? Então, é normal você sentir muita raiva do parceiro em alguns momentos. Por quê? Porque relacionamento não vem para nos fazer felizes. Ele vem para nos expandir a nossa consciência, vem para trazer desafios que vão levar para a nossa evolução, para o nosso desenvolvimento espiritual, para nos ensinar a amar aquela pessoa mesmo quando dá vontade de ir embora. E falar, meu Deus do céu! Gente, eu sou casada. Tem horas que eu falo ao meu marido, é normal. Faz parte. Quando eu era mais nova, eu tinha essa ideia hollywoodiana de romance que isso não aconteceria, né? Então, isso não, sim, isso acontece, isso faz parte. Até porque muitas vezes que a gente é tão gatilhado assim, eu preciso me perguntar o que que isso está querendo me mostrar sobre mim? O que que eu tenho a aprender aqui com essa situação sobre mim? Tá? Porque relacionamento vem trazer consciência sobre nós mesmos. Muitas coisas que me incomodam no outro estão falando sobre mim. Então eu tenho que parar de achar que se eu trocar de parceiro as coisas vão se resolver. Eu fui trocando, namorado, depois casei, separei, troquei de novo, porque eu achava que o problema estava fora. O problema era que a pessoa era errada. Tá bom, pode ser que sim você esteja com a pessoa errada, mas você já olhou para dentro? Você já fez alguns ajustes? Porque a gente vem nesse planeta para evoluir, então é preciso você buscar os seus ajustes. Não é porque você é uma pessoa problemática, porque você é uma pessoa errada, porque você é uma pessoa que precisa. Não, todos nós precisamos.
Todos nós estamos aqui para evoluir, para fazer ajustes, né, na nossa postura, no nosso comportamento, ser pessoas melhores a cada dia. Então, todos nós estamos aqui para isso, sim, e precisamos. E muitas vezes é difícil enxergar dentro, é por isso que a gente precisa de, às vezes, uma ajuda profissional, de uma pessoa que consiga olhar para você e, com as suas histórias, tudo que você já viveu, por isso que eu falo, tudo que você já viveu é riquíssimo, porque é isso que vai dar o norte ali da tua evolução, para você saber o que precisa ser ajustado. Então, sim, é normal sentir raiva. O relacionamento amoroso é o caminho para a santidade. Então, você que está buscando ser uma pessoa melhor, buscando ser uma pessoa mais compassiva, uma pessoa que, né, é importante que você busque ser cada dia uma pessoa melhor para você e, naturalmente, vai ser mais fácil o seu relacionamento amoroso, tá? Então, não pense em mudar antes de você fazer alguns ajustes. Não adianta a gente só ficar mudando fora. Eu tinha também meio que um vício em começo de relacionamento. Era uma coisa que eu falava assim, nossa, mas depois o relacionamento fica tão chato. Será que todos são assim, depois ficam chatos? Por que que é isso, né? E depois que eu fui me dar conta que eu tinha um vício nessa coisa dessa paixão inicial, onde a pessoa fica te olhando o tempo todo, te mandando mensagem o tempo todo, super apaixonada, te validando, te reconhecendo o tempo todo. Por quê? Porque eu não sabia fazer isso por mim. E eu buscava, terceirizava, né? Buscava isso através do parceiro. Então eu estava sempre na mão dele, sempre dependente emocional. E aí da pessoa se ficasse ali 2, 3, 4, 5 horas sem me mandar mensagem, eu começava a ficar mal. Até que eu mandava de novo. Ai, meu Deus, tá tudo bem. Né? Daí eu ia dormir feliz, saltitante. Mas ficava muito tempo sem mandar mensagem. E naturalmente, por exemplo, eu cheguei a casar e me separar também porque a pessoa, eu já achava, não, ele não me ama mais, né? Ele não me ama mais, porque ele não tava mais com aquele olhar assim, tipo, né, me reconhecendo, me validando e não sei o que, não sei o que. Não, tinha virado amor, mas eu já não sabia lidar com isso. Então, se pergunte também se você não está viciada nesse reconhecimento, nessa validação, nesse olhar constante do outro para você, nessa atenção, que sim, vai diminuindo com o tempo, onde essa paixão vai virando amor. Nos relacionamentos que já começam sem essa faísca que eu falei, né, sem essas borboletas na barriga, isso já é uma constante desde o começo. Então, às vezes, não tem essa, ai meu Deus, agora o relacionamento esfriou, agora o relacionamento tá ruim. Não, porque o amor é uma construção, né? O amor é construção, é compromisso, amor não é adrenalina, amor não é borboletas na barriga, amor não é química louca de, meu Deus, me joga na parede. Amor não é isso. Outra coisa, então, que você precisa avaliar se essa pessoa que você está sabe gerir as suas emoções. Eu já falei um pouquinho isso antes, mas se você está com uma pessoa que, quando sente uma emoção muito forte, porque eu falei, vai dar raiva, sim. Vai ter hora que você vai ficar, vontade de socar essa pessoa. Só que tem pessoas que não sabem gerir as suas emoções e que vão partir para a violência nessa hora, porque não sabe gerir as suas emoções, porque não sabe lidar com aquilo, né? E às vezes a outra pessoa também vai lá e provoca. Eu não estou falando que a culpa é da pessoa, o que eu estou falando é que eu, por exemplo, tenho medo de apanhar. Então, se eu vejo que a pessoa está escalando, está começando a ficar surtada, eu não vou lá cutucar a pessoa, eu saio fora. Só que tem gente que vai lá e ainda quer resolver naquela hora. Então, eu não recomendo isso, gente, de jeito nenhum. Agora, também recomendo que você identifique se o seu parceiro é uma pessoa que não sabe lidar com as suas emoções sem violência. Quando sente uma emoção muito forte e parte para violência, infelizmente, não dá. Você vai ter que se proteger. É sua obrigação ser guardiã da sua vida, se proteger. A pessoa pode te amar muito, 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 muito e não saber lidar com as emoções sem violência. A pessoa pode te amar muito, muito, muito e não saber ter uma relação com fidelidade. Então, é nessas horas você, como guardiã da sua vida, precisa se proteger e falar: não, essa pessoa não é a pessoa certa para mim. Por quê? Porque me machuca. E eu sou guardiã da minha vida, guardiã da minha alma, e eu vou cuidar de mim. Não vou ficar terceirizando isso, achando que o outro vai vir cuidar de mim e me proteger. Não, é tua obrigação se proteger. Cuidado, cuidado. Tem até um exemplo, uma pessoa que me contou, né? Ele falou assim: ai, mas o meu namorado me ama muito, né? A gente mora junto, só que ele já me bateu algumas vezes, só que ele fala que a culpa é minha porque eu firo ele com palavras, né? Ele fala: você me fere com palavras, então a culpa é sua. Não, gente, não.
Não dá para aceitar isso, tá? Porque sim, muitas vezes num relacionamento a gente vai ferir o outro com palavras. Infelizmente. Eu sempre falo, mantenha o respeito. Cuidado com as palavras, uma vez que você fala, você não pode tirar. Cuidado, xingamento, esse tipo de coisa não tem lugar. Não use isso. Mas em alguns momentos a gente vai ferir o outro com palavras, mesmo que não seja um xingamento. E aí, se eu não posso, né, cometer um erro que eu vou apanhar, não dá para viver esse risco, tá? É isso, pessoal. A pergunta final que você deve se fazer para você saber se você está com a pessoa certa é: como eu me sinto quando estou com ele? Será que eu sinto paz, leveza, sintonia? Sinto que é natural estar com ele, que não forço, que eu não fico tendo que ficar impressionando, fico tentando ser outra pessoa que eu não sou. Isso é um grande sinal que você está com a pessoa certa, tá? Essa naturalidade. Agora, se você tá com uma pessoa que é muita adrenalina, tipo, você ficar com essa pessoa, você fica meio sempre em estado assim de alerta, você fica naquela coisa, meu Deus, preciso conquistar esse homem, você fica meio que naquela insegurança, grande chance que você esteja com a pessoa errada. Tá bom? É isso, amores. Se vocês quiserem me ajuda nessa transformação interna, nós temos a mentoria Mulher de Destaque, onde eu vou acompanhar você durante 6 meses aí, pegar na sua mão, para que a gente consiga fazer um passo a passo aí personalizado para você, para que você consiga se sentir mais segura ao se relacionar, capaz de atrair e criar um relacionamento feliz. Tá bom? É isso. Espero que vocês tenham gostado, que deixem o seu curtir aí, que sigam o canal e que compartilhem com os amigos, por favor, se você gostou. Tchau, tchau.